gravação. Muito boa tarde, muito boa tarde, muito boa tarde. Pronto, vamos embora aí, começando aí a gravação. Pessoal, então nessa semana número 5, a gente vai justamente trabalhar aí com essa parte de simetria central, tá? E como vocês estão vendo aí, a simetria central é justamente isso daí. É uma simetria em relação a um ponto, tá? Então, é fazer a simetria em relação a um ponto. Ponto esse justamente que a gente chama de centro de simetria. Então, a simetria central é justamente isso. É fazer uma simetria em relação a um ponto. E quando a gente fala de simetria, a gente fala de uma mesma figura em posições diferentes, né? Então, existe a simetria espelhada, existe a simetria de inversão, existe a simetria de rotação, existe a simetria de translação, existem várias tipos de simetria. A gente vai estudar uma simetria hoje, para a semana outro tipo de simetria. A simetria que a gente vai ver hoje é essa simetria central, que é uma simetria em relação a um ponto, certo? Simetria em relação a um ponto. É uma simetria que você pega uma figura e você inverte ela, tá? A figura permanece a mesma, você vai simplesmente inverter essa figurinha, tá joia? Então vamos ver como é que a gente vai proceder para a gente fazer essa inversão aí de uma figura, tá certo? Então vamos aprender como é que a gente faz para fazer a simetria de um ponto. E se eu conseguir mostrar para vocês, se vocês entenderem a simetria de um ponto, você vai conseguir fazer a simetria de uma figura qualquer. Até porque fazer a simetria de uma figura é fazer uma simetria de vários pontos. Então, olha só qual é a ideia. O que é que eu preciso para que a gente possa ter a simetria? Então, para a gente ter a simetria, eu preciso... Vou botar um ponto A aqui. Então, eu preciso ter um ponto qualquer, tá? Um ponto qualquer, que é justamente o ponto que eu vou querer fazer a simetria. Deixa eu melhorar isso aqui, ficou tudo em delay. Então, eu vou pegar um ponto qualquer, e a simetria central ela precisa ter uma referência. Essa referência é justamente o que a gente chama de centro de simetria. Então, vou colocar um ponto aqui qualquer, vou chamar esse ponto de ponto C, que vai ser o referencial, que vai ser justamente o centro de simetria. Então, quando a gente vai fazer uma simetria, se liga aí, galerinha, a gente precisa ter um ponto, que é o que a gente vai fazer o simétrico, e o centro, que é o referencial. Então, tendo ponto e tendo centro, vamos aprender qual é a técnica para a gente fazer aí a simetria central e depois fazer de uma figura qualquer. Então, olha lá. Primeiro passo, preste atenção. Se eu quero fazer o simétrico de um ponto em relação a um ponto fixo, que é o centro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a régua e vou ligar o ponto que eu quero fazer o simétrico para o centro de simetria. Então, eu vou pegar com a régua, vou fazer aqui a mão livre, então vai ficar troncho, mas daqui a pouco eu boto aqui para fazer com a réguinha para vocês. Então, vou pegar do ponto A. Eita, que está muito longe, né? Mas, enfim, vou pegar do ponto A e traçar uma reta aí, passando pelo ponto C, tá certo? Imagine que está bem certinho, do ponto A para o ponto C. Qual é a ideia da simetria central? Vê, a ideia da simetria central, pessoal, é a gente chegar e jogar esse ponto A para o lado contrário desse C, que é o centro de simetria, mantendo a mesma distância, certo? Beleza ou não? Mantendo a mesma distância. Ok? Então, vou pegar o ponto A, beleza, meu querido? Beleza, Vladimir? Então, vou pegar o ponto A e jogar para o lado de cá, usando o compasso. Então, eu tenho um ponto qualquer, eu tenho o centro de simetria e eu quero fazer o simétrico desse ponto. Então, como é que eu vou fazer? Ó, primeiro, tracei a reta de A pelo C. Depois, eu vou pegar o compasso. E com o compasso, eu vou pegar essa medida de A para C, ó. Com o compasso, eita, que tá saindo tudo troncho. Com o compasso, eu vou pegar a medida de A para C.
Então, eu vou botar o compasso aqui. Certo? Pegando essa medida de A para C. Então, com o compasso, eu pego essa medida de A para C aqui e vou reproduzir ela do lado de cá, ó, de C para A. Então, essa mesma medida que eu pego de A para C, eu jogo ela de C para cá. Essa medida ela vai encaixar certinho aqui, ó. Então, peguei o compasso e vou jogar essa medida para cá. Então, pega o compasso de A para C, aí pega esse mesmo tamanho e você joga para depois do C. Então, eu vou jogar o compasso aqui, ó. Jogo o compasso aqui, abro aqui o compasso, com essa mesma abertura de A para C, certo? Com essa mesma abertura de A para C. Então, peguei o compasso de A para C e essa mesma abertura eu joguei para o lado de cá. Então, essa abertura de A para C é a mesma abertura daqui para cá. Mas alguém está com som baixinho ou foi só o de Vladimir aí? Veja aí. E aí eu vou ter aqui um ponto, que é o ponto que eu quero encontrar, AC. Peguei isso daqui e joguei para o lado de cá. Encontrei aqui um ponto que eu vou chamar de A'. Esse A' é justamente o simétrico, é o ponto que eu estou querendo encontrar. Esse A' é o simétrico do ponto A em relação ao ponto C. Então, ele é o simétrico do ponto A em relação ao ponto C. Então, é desse jeito que a gente faz a simetria central. Eu tenho um referencial que é o centro, tá? Eu tenho um ponto que eu quero fazer o simétrico, beleza? E aí você vai ter, ó, só refletir. Traça reta, pega e reflete. Beleza? Obrigado, Geniane. Obrigado, Vitor, pelo retorno. Vlad, deve ser o teu aí, então. Dá um grauzinho aí. Eu boto um fone. Tá pelo celular, boto o fone. É mesmo melhor. Se tiver por aí, né? Ficou clara essa ideia de simetria de um ponto, gente? Essa atividade da aula de hoje é uma atividade muito simples. Uma atividade bem fácil mesmo. Bem fácil, tá? Se você aprender a fazer a simetria de um ponto, você faz a simetria da figura que você quiser. Claro que pode acontecer de algumas serem mais trabalhosas. Mas ela é uma construção fácil. É trabalhoso, mas é fácil. Então, vou pegar aqui um papelzinho para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso aí. A gente fez a simetria de um ponto. E o que eu fizer de um ponto, você pode fazer com 50 pontos. Vai ser a mesma construção. Só vai ter que gastar mais tempo. Então, vou mostrar para vocês aí um exemplo para a gente ver como é que funciona. Deixa eu abrir essa outra câmera aqui para vocês ficarem vendo por aqui. Deixa eu tirar aqui essa apresentação. Deixa eu fechar aqui para colocar. Então, vamos pegar aí um exemplo, tá certo? Vou fazer um exemplo aqui qualquer e depois eu vou passar a atividade dessa semana para vocês. Lembrando que eu tenho que fechar o sistema, então vou até combinar uma data com vocês aí direitinho, tá? Estou pensando aqui em alguma data para dar o prazo máximo, tá? Mas no final da aula me lembre de fechar uma data com vocês. Precisa fechar e combinar direitinho para ninguém estar acumulando. Porque se acumular, o negócio fica difícil, né? Então vamos lá, vamos fazer aí, deixa eu abrir aqui para ver se está legal para vocês. Vamos fazer aí essa atividade de simetria central. Vou fazer aqui no papel um exemplo qualquer. E aí depois eu digo qual é a atividade de vocês. Esse que eu vou fazer é só um exemplo, não vai ser a atividade de vocês não. Vai ser só um exemplozinho, tá? Bom, para quem não sabe, clica aí no alfinetezinho, que aí você consegue fixar na telinha esse papelzinho aqui, né? Que fica mais legalzinho de você enxergar. Então, clica aí no alfinetezinho e você vai conseguir. Beleza? Então, vamos ver como é que funciona isso. Bora lá?
Deixa eu botar a luzinha que eu acho que melhora para vocês. Cadê a luzinha? Pronto. Então, vou fazer um exemplo aqui de uma atividade de simetria central. Então, vamos ver. Simetria central, que é a simetria em relação a um ponto, que é o espelhamento em relação a um ponto aí qualquer, tá? Então, o que é que eu preciso para fazer a simetria? Eu preciso ter qual é a figura que eu quero fazer o simétrico, tá certo? Qual é a figura que eu quero. E aí, depois que eu fizer a figurinha aí que eu quiser, tá? Aí eu pego e vou fazer o simétrico. Eu preciso ter a figura que eu quero fazer a simetria e preciso ter o referencial. O referencial é justamente o centro de simetria. Sempre tem a figura, tem o centro que é a referência e eu vou inverter baseado nesse centro. Eu vou usar somente o lápis e régua e compasso para fazer. Tá? É uma construção bem simples ainda, construção simples. Então vamos lá. Então eu vou fazer um desenho aqui qualquer com a régua, tá? Um desenho aleatório. Vou fazer um desenho aqui qualquer, certo? Lembra que desenho é esse? É um que eu estou querendo fazer aqui. É um desenho qualquer. Vou botar uma linha para cá. Vou botar uma linha para cá. Um desenho aí aleatório. Vou botar uma linha para cá, vou fazer um desenhozinho aí, tá? Bom, então vou fazer aí um desenho qualquer. Beleza? Subir esse mais um pouquinho. Para isso é um desenho aleatório. Gente, um desenho totalmente aleatório. Eu estou fazendo para mostrar para vocês a simetria central. Então, fiz aí um desenho totalmente aleatório, certo? E preciso escolher o meu referencial. Meu referencial vai ser justamente o centro de simetria, tá? Então, tá aí a figurinha, uma figurinha que eu escolhi aleatoriamente, e vou escolher um ponto para ser justamente o centro da simetria. Escolher um ponto qualquer. Então, vou botar ele em qualquer lugar aqui. Puf, escolhi aqui, pronto. Vou colocar o ponto aqui. Beleza? Coloquei o ponto C para ser o meu centro de simetria. Então, quando eu for fazer a simetria, é isso que eu preciso ter. Eu preciso ter a figura que eu quero inverter, tá? Isso é um processo de inversão de figuras, a gente vai inverter a figura, tá? E eu preciso ter um ponto referência, que é o centro de simetria. Então, tem a figura, tem o centro, prio, tá aí montado bonitinho aí, certo? A minha figurinha. Tá joia? Bom, depois de ter a figura e ter o centro de simetria, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui que eu não respondi. Ah, beleza, tudo certo. Então, tem a figura, tem o centro de simetria, vamos para o procedimento. É aquele procedimento que eu ensinei para vocês, certo? Só que você vai fazer com vários pontos. Se a figura tiver 10 pontos, vai fazer 10 vezes. Se tiver um ponto, vai fazer uma vez. Então, tanto faz. Então, eu tenho aí uma figurinha. No meu caso, essa figurinha me dá aí 5 vértices. E aí, primeiro passo, nomeie os vértices. Coloque nome nos vértices. Porque se for uma figurinha simples, não vai ter aperreio. Mas se for uma figurinha mais trabalhosa, você vai ter um bocadinho de aperreio se você não enumerar, tá? Então, não nomear. Então, vou chegar aí com minha figurinha e vou nomear os meus vértices, tá certo? Então, tá lá meu papelzinho, vou nomear os meus vértices. Então, vamos lá. Vou chamar esse vértice de vértice A. Vou chamar esse vértice de vértice B. Não vou botar C, não, porque já tem um C aqui, ó. Como já tem um C aqui do centro, vou colocar outra letra. Vou colocar um D. Vou colocar aqui um ponto E. Vou chamar esse ponto de ponto F. Bom, então, primeiramente, nomeie, bote nome aí. De preferência, ordene alfabeticamente, A, B, C, D, e assim vai. Por que nomeie alfabeticamente? Porque quando for uma figura com muitos pontos, se você não nomear ordenadamente, você termina se perdendo no final, na hora que vai ligar os pontos. Então, só fiz pegar, marquei aí os pontos e liguei.
Beleza ou não? Tranquilo, né? Bom, e aí eu vou fazer esse processo um a um, ponto por ponto. Vamos lá? Então, vou começar pelo ponto A, depois vou fazer o B, depois vou fazer o D, o E e o F. É um testezinho de paciência também, tá? Tem que ter paciência, tem que estar tranquilo, porque se for fazer agoniado, sai tudo errado, tudo errado. Então, vamos começar pelo ponto A. Então, olha só. Para fazer o ponto A, eu vou ligar do ponto A para o ponto C. Vou fazer uma reta do A para o C. É exatamente aquilo que eu fiz com vocês agora, mostrando ponto por ponto. Então, eu vou ligar do A para o C. A para o C. Preste atenção. De A vem para C. Então, coloquei aqui, ó, A para C com calma. Vejo se vai passar certinho pelo ponto. Se não estiver passando, eu mexo um pouquinho para cá. Então, se está bem certinho do A para o C. Tracei. Então, tracei minha reta de A para C, beleza? Botei aqui de A para o C. Tracei. Kleber, qual é o tamanho dessa linha que está colocando? Gente, tamanho qualquer. Agora eu tenho que me ligar simplesmente que esse pedacinho cabe do lado de cá, né? Vou fazer pequenininha para não dar. E se esse pedacinho não couber do lado de cá, depois eu preciso prolongar. Então, eu vou fazer uma reta, simplesmente para perceber que esse tamanho ele cabe certinho aqui, ó. Esse tamanho ele vai dar certinho aqui. Certo? Aí, fiz a reta aí aleatoriamente. Agora eu pego o meu amigo compasso e vou abrir de A para o C e jogar de C para o A. Também vou fazer com a régua? Não faça com a régua não, porque a régua não vai dar essa precisão. Não vai dar essa precisão de medida aí não. Então, pega o compasso para fazer com ele. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar o compasso, vou abrir de A para C. Então, olha só. Vou pegar o compasso, vou abrir aqui de A para o C. Bem certinho, para não errar besteira. De A para C. Então, olhei, volto para cá para ver se está certinho. Ó, volto para cá. A para C, beleza. Deu bem certinho, ó. A para C. Então, vou pegar esse tamanho de A para C, que está bem certinho, e vou jogar ele para o lado de cá, dessa reta. Tá vendo? Joguei ele para cá. AC, só joguei aqui, ó. Tá vendo? Quando eu joguei para o lado de lá, perceba que marcou aqui um ponto. Tá vendo? Esse pontinho é justamente o ponto. Se esse é o A, esse pontinho vai ser o A'. Esse ponto A, ele é justamente o simétrico de A em relação ao C. C é o fixo, é o centro de simetria. E esse é a linha, ele é justamente o simétrico de A em relação a C. Beleza? Ficou claro ou não? Ficou, professor. Tá joia? Tá joia. Então vamos seguir. O que eu fiz para o ponto A, eu tenho que fazer agora para B, para D, para E e para F. Para todos. E aí, o que vai ter simplesmente que vai mudar de um para outro é a quantidade de vezes que você vai ter que repetir esse processo. Por isso que eu digo, é uma construção fácil, tranquila, mas longa, dependendo de quantos pontos a sua figura vai ter. Então, fiz aí para o ponto A, vou repetir agora meu processo para o ponto B. Então, pego minha régua, fazendo um pontinho de cada vez para não misturar. Vai acontecer de ficar uma linha por cima da outra, dependendo da figura, dependendo do ponto C. Você vai ter muitas linhas, uma por cima da outra, tá certo? Então, vou pegar agora, ó, de B para o C, B para C, bem direitinho, B para C. Vejo se está certinho aqui, vejo se está certinho aqui. B para C, beleza. Traço. Tracei. Tá? Tamanho aí aleatório. Pegou nosso amiguinho. Vou abrir agora de B para C. B para C, bem direitinho, bem bonitinho. B para C. Virar da frente da luz, BC.
Beleza. Se você está fazendo essa atividade num lugar escuro, gente, se onde você está não é muito iluminado, às vezes fica ruim de você colocar certinho no ponto. Aí tenta organizar e providenciar um bichinho desse aqui, ó. Esse foi R$15 lá no camelô. Dantas Barreto, 15 contos. Então, você pode providenciar um bichinho desse e esse bichinho aqui, ele ajuda um bocado. Certo? Então, foi R$15 lá no camelódromo. Bom, continuando. Lá na Dantas Barreto, ali no camelódromo mesmo, tem uma parte que é só de eletrônico. Aí tem esses bichinhos lá. Então, olha só. Vou agora pegar de B para C. Deixa eu ver se está certinho. Volto aqui para o ponto C, com bastante tranquilidade. Vejo se está aqui certinho de C para B. Está bonitinho, certinho. Então eu giro e marco aqui. Marquei meu ponto B'. A linha aqui vai ser o B'. B. Certo? Vamos seguir, vamos lá para o ponto C. É com calma, gente, com calma. Toma um chazinho se você gosta, um cafezinho, respira, analisa a sua figura para ver se está tudo certo e vai seguindo, sem pressa, sem pressa. Pressa é um inimigo do desenho geométrico. Bom, vou para o próximo ponto agora, o ponto D. Então, vou chegar de D para o C. D para C. E aí vou lá, né? D para C. D, C. Tracei aí de D para C, certo? Agora, pego o compasso. Vou abrir de D para C. D para C, D, C, certinho, deixa eu ver, acho que tá, né? Mas eu volto aqui para ver se tá certinho. D, vou botar aqui, eita, acho que ficou um pouquinho fechado, então vou abrir mais um pouquinho. D, CD, beleza, agora sim. Aí vou pegar essa distância de C para o D e vou jogar ela para o lado de cá. Joguei. Aí eu marquei lá meu ponto D. Aqui eu estou marcando meu ponto D'. Então, marquei o D'. Ok? Ponto E. Então, vai lá. E para C. É para C, mesma coisa. Aqui, quando você vai pegando uma figurinha que tem vários pontos, vai chegando um momento que vai ficar uma por cima da outra, tá? Como eu disse, vocês vão ter várias linhazinhas que vão ficar uma em cima da outra. E isso faz parte. Tem uma linhazinha por cima da outra. Esse meu caso aí praticamente não vai ter, porque está muito, muito tranquilo, né? Tá uma figura muito tranquila, mas vai ter sim, tá? Vai ter linhas umas por cima da outra, isso faz parte. Então, de E para C, E para C. Então, E para C. Então, ó, de E aqui para o C. Certo? E para o C, tracei aí bonitinho. Até que não ficou por cima não, mas se ligue, vai acontecer no desenho de vocês ficar uma linha por cima da outra, então vocês fazem tudo com bastante atenção. Então, vou pegar aqui do ponto E para o ponto C. E para o C, fechar um pouquinho. E para o C. C, E. Girei e botei aqui o ponto E. Se por acaso você perceber que seu traçado, né, quando você marcou o compasso, está marcando em mais de uma linha dessas, e você ficar naquela dúvida, poxa, será que qual é a linha? Você volta com a régua,
e bota lá em cima. Quando eu botei a régua aqui em cima, eu já percebi ó, que o E tem que ser aqui. Não tem como errar. Então, aqui seria justamente o meu ponto E'. Tá? Para não misturar. Se não misturar, você volta com a régua. Aí, idem para o ponto F. Vou fazer a mesma coisinha no meu ponto F. Agora, vá pensando se você tiver uma figura com 100 pontos, tá? E aí é um trabalho braçal muito grande. Então, eu vou do ponto F. F para o C. F para o C. Mais para cá um pouquinho. F. C. Beleza, agora eu traço. Tá? Vou lá atrás do compasso. Pegar do F para o C. F para o C. Massa. Girei. Marquei aqui meu F'. Certo? Girei. Marquei aí meu ponto F'. Feito isso, tendo marcado aqui meu ponto F', eu marquei todos os pontos da minha figura. Quando a gente começa, a fazer essa construção, quando os pontos começam a ser marcados, vem às vezes, ou quase sempre, aquela sensação de que, meu amigo, está tudo errado, eu acho que os pontos não vai fechar, quando eu ligar vai ficar uma nojeira, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, essa é uma sensação normal. Normal. Pode acontecer de quando você começar a fazer, ficar tudo troncho. Você pensar que vai ficar troncho, não é que vai ficar. Você pode pensar que vai ficar tudo troncho. Ah, esses pontos vão se ligar e vai dar certo, vai dar a mesma figurinha. Gente, confia e vai na fé, que vai dar certo. Então, se liga. Os pontos você vai marcando. Se você focar na técnica direitinho, como eu estou mostrando para vocês, não vai dar errado. Não vai dar errado. Então, foca na técnica que você não vai errar. Foque na técnica. Certo? Que os pontos depois vão se encaixar tudo bonitinho. A gente vai ver que eles vão se encaixar. Vocês vão ver. Bom, aí feito esses pontos, todos eles, um de cada vez, como eu fiz aí com vocês, agora eu vou ligar. Aí vocês vão ver a importância de ter colocado as letrinhas na ordem alfabética. Por quê? Se eu não faço isso, sai tudo errado. Pô. Se eu pegar aqui e ligar, por exemplo, o ponto B para o ponto E, já perdeu o desenho. Se eu ligar do A para o E, já perdeu. Então, a ideia de estar colocando as letrinhas na ordem alfabética é justamente eu sair ligando também na ordem alfabética. E aí se encaixar tudo perfeitamente. E aí fica tudo muito mais legalzinho de ser feito. Então, olha lá. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Vamos ver? Olha só. Na figura original, o ponto A liga para o ponto B. Então, se é A para B, na minha figura que eu quero encontrar, que é a simétrica dessa, que é a figura invertida, eu vou ligar do A' para o B'. Então, eu venho com a régua, se é de A para B na original, aqui tem que ser de A para B na simétrica também. Então, vou botar a régua e vou ligar de A para o B. E vou seguindo, ó. Na original, B vai para D, ó. B vai para D. B vai para D. Então, aqui, B' tem que ir para D'. Então, B' vai para D'. B vai para D. Então, B' para D'. B para D. Certo? Agora, D vai para E. Então, D' para E'. Cuidado para não ligar na linha, no ponto, tá? Cuidado para não ligar no lugar errado. Então, agora eu vou de D para E. D para E. Então, venho, eu vou ligar de D para E. Liguei, D para E. E para F. E' para F'.
E para F. Liguei. E F fecha com A. Então, F vai fechar com A. Então, F com A. Pronto. Fechei minha figurinha simétrica, certo? Como eu queria mostrar para vocês. Então, essa figura é simétrica em relação a essa, certo? É a mesma figura invertida. Então, esse processo de simetria central, que é um processo de encontrar a figura simétrica em relação à figura original que eu tinha, é a mesma coisa que um processo de giro de 180 graus. Na verdade, o que eu estou fazendo aí é dando um giro de 180 graus. É a mesma coisa. Tá vendo? Na verdade, eu rodei aí 180 graus. Essa figura, ó, se eu girar ao contrário, ó, 180, dá no mesmo. É um giro de meia volta da mesma figura. Essa imagem é a ideia do olho. E a gente, quando enxerga uma imagem, a gente enxerga ela invertida. O cérebro é que converte depois, né? A imagem invertida. Tem vários logotipos que você usa como simetria central, que são famosíssimas, né? Famosíssimas. Como a logo da BMW, a logotipo do Banco do Brasil. Então, são alguns exemplos de logos na forma de simetria central, que atendem à simetria central. E são logos muito famosas, né? Então, a simetria central é uma logo que você pode criar vários logotipos utilizando essa técnica. Uma técnica muito simples. Vejam que isso é uma figura com 5 pontos. Vocês não vão me entregar essa não. Isso aqui é para a gente aprender. Estou mostrando uma técnica. Deixa eu mostrar uma para vocês que uma estudante de 2019 fez e me deu de presente. Teve uma 2019 que ela fez e me deu de presente, que foi essa daqui, ó. Só que fez com vários pontos. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Até separei aqui, ela me deu de presente, Dara. E aí, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só. Ela colocou até numa moldura e me deu. Olha a figura que ela fez. Olha lá o título. Simetria central. Ela quis pegar uma figura com... Deve ter mais de 200 pontos aí, ó, essa figurinha. Ela pegou um peixinho, um peixe, e saiu pontilhando todinho. Ó, e fez a simetria central. Ela desenhou esse peixe, pontilhou ele todinho. Eu acho que tem mais de 100 pontos aí, 150 pontos, eu acho, por aí, eu nem contei. Mas ela pontilhou ele todinho, colocou um ponto aqui, ó, que é o centro de simetria, o centro de simetria, e com um lápis muito bem feito, com toda a paciência do mundo, ela foi, ó, refletindo ponto a ponto, ponto a ponto. Ó, ponto por ponto, fazendo tudo direitinho. Aqui dá para ver algumas letrinhas bem pequenininhas, ó. E claro, tem que ser pequenininho, né? Mas deixa eu só mostrar para vocês. Tem aqui, ó. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Depois começou A1, A2, A3, A4, A5, A6. Foi botando os pontos todinhos. Então, ela quis fazer essa atividade, que eu disse, usem a criatividade, e essa foi a criatividade dela. Então, mas aqui não terminou, é porque isso aqui foi um rascunho. Ela começou a fazer isso daqui e perguntou, professor, posso fazer assim? Eu disse, pode. E aí ela fez, isso aqui é um lado da moldura que ela colocou, mas tem outro lado que eu vou mostrar para vocês. Aí ela fez isso aqui com um rascunho e fez o valendo, né? E fez um valendo que está aqui do lado contrário. Aí, deixa eu virar. Esse é o rascunho. E ela perguntou se podia fazer, eu disse, posso. Aí ela fez um maior. Só virar isso aqui. Ela fez um maior e ficou assim. Né? Uma atividade de simetria central. Beleza, Adriane? Olha lá. Tá vendo, Valdemir e Gustavo? Gostaram? E fez esse daí. Aí colocou um coloridozinho, né? Ela pintou, botou numa moldura e me entregou.
me deu de presente, que ela disse que gostou muito dessa atividade e fez. Ficou legal? Aqui, ó, você tem o centro... Ela fez esse peixe, inicialmente, igual como tal aqui que eu mostrei para vocês do rascunho. Botou um ponto que é a simetria central, pontilhou ele todinho e foi fazendo. Ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. Certo? Ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. E aí depois pegou e coloriu. Jogou um joguinho de tinta aí e ficou desse jeito. E aí ela botou na moldura e me deu, e eu uso aqui como uma obra de arte aqui para minha casa, né? Ela me deu de presente e eu achei muito legal. Tá? Isso é um exemplo de uma atividade de simetria central. Ela fez com 150, 200 pontos. Talvez esse grande, ela acho que fez até mais pontos, 300 pontos. Quanto tempo ela levou para isso? Eu nem perguntei, mas provavelmente ela deve ter levado aí uns 2 dias para fazer, 3 dias, 2, 3 dias, fazendo isso com muita calma. Mas está aí um exemplo de uma atividade que foi feita. Yara, foi uma atividade que foi feita. Não é uma atividade que é feita do dia para a noite, né? É uma atividade que se gasta tempo. Gasta tempo para ser feita, tá? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas mais de computação. Isso aqui é mais para o lado artístico, né? Mas deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, deixa eu apresentar uma telinha, deixa eu me organizar aqui. Então, vejam, seria um exemplo de uma atividade com mais de 100 pontos. Então, eu posso fazer uma dessa? Pode. Se você quiser aí fazer uma dessa, pode fazer, não tem problema nenhum, não. Tá tudo certo se você quiser uma dessa. Mas eu vou dar algumas sugestões para vocês fazerem. Aí, vê só. Deixa eu colocar algumas situações onde a gente pode visualizar isso daí mais na parte de informática. Deixa eu puxar o computador mais para cá. Então, vê só. Pronto. Então, vê só. Deixa eu apresentar aqui, para eu botar uma telinha em branco aqui para vocês. Não quero isso aqui, não. Quero uma guia. Vamos abrir o Google aqui. Ó. Já apareceu o Google aí para vocês, para a gente mostrar algumas logos. Então, vê só. Se eu botar aqui, logotipo simetria central. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Ó. Então, vocês têm aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, essa da BMW é uma logotipo na simetria central. A da Volkswagen, a da Mercedes, já não é central. Aqui já é axial, que a gente vai ver depois, tá? Deixa essa câmera para vocês não ficarem me vendo em 2 lugares. Então, essa é uma logotipo na simetria central. Essa é uma outra logotipo de simetria central. Deixa eu ver qual mais aqui de simetria central. Tem uma que eu acho bem legal, que é a do Banco do Brasil. A do Banco do Brasil é uma simetria central. É a do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Olha lá. Isso é uma logo na simetria central. Então, você pode também criar algumas logos em termos de simetria central. Você pode fazer isso, criar uma simetria central e criar uma logo. Eu estava até essa semana vendo alguma coisa aí, e apareci e eu vi sobre a moça que criou a logotipo da Nike. Não é simetria, mas ela criou a logo da Nike. Ela é uma estudante de marketing que criou a logo da Nike. E ela vendeu, sabe por quanto? Por $35. Vê. Ela vendeu aquela logo da Nike por $35. Baratíssimo. Agora, se ela tivesse alguém orientando ela, ela poderia vender não por um valor assim,
Mas imagine se ela vendesse, ó, vou vender essa logotipo, vou cobrar de vocês 0,1% do lucro de vocês, por exemplo. Ou 0,01% do lucro. Vê, imagina se você consegue desenvolver uma logo que você venda por um percentual irrisório, percentualmente irrisório, mas que pode lhe dar muito dinheiro, né? Então, vocês podem criar, né? Ela estava na faculdade, Adriane. Não estava nem na carreira ainda, ela estava na faculdade. E aí, construiu essa logo e alguém lá, sei lá, alguém lá da Nike achou bonitinho e perguntou se ela queria vender. E ela vendeu por $35. Vem para aí. Na faculdade ainda. Né? Exatamente, 150, show de bola. Olha, a Adriane já faz, então já pode ajudar a gente também, né, nessas atividades. Muito bem, muito bem. Então, ela fez uma logo por um preço bem baratinho, né? Bem baratinho mesmo, $135, né? Que hoje em dia dá quanto? Dá R$200 mais ou menos, né? R$200. Mas ela poderia ter vendido por um percentual. Sei que é muito difícil você vender por um percentual. Mas dependendo da situação, você pode tentar vender percentualmente, né? É difícil, mas grande empresa, se você criar uma logo topada, possa ser que você consiga vender por um percentual da empresa, né? Um percentual lá nos lucros. Bom, aí vejam, que atividades vocês vão fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Essa semana a gente vai ter 3 construções. 3. Atividades 6, 7 e 8. São 3 atividades. 6, 7 e 8. Aí preste atenção. Eu vou botar aqui na telinha as atividades para vocês verem. Mas entendam primeiramente que são 3 atividades. Atividade 6, atividade 7 e atividade 8. Tá? As figuras que vocês vão fazer nas atividades 6, 7 e 8, elas têm que ter, no mínimo, preste atenção no final, vocês tiram as dúvidas. No mínimo, uma construção com no mínimo 6 pontos. Atividade 6 ou 7 ou 8, não importa a ordem, 6, 7 e 8. Tem que ser uma com no mínimo 6 pontos. Uma com no mínimo 7 pontos. E uma com no mínimo 12 pontos. De novo, são 3 construções. Atividade 6, atividade 7 e atividade 8. Tá? Atividade 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Beleza? Onde uma tem que ter no mínimo 6 pontos. Uma com no mínimo 7 pontos. E uma com no mínimo 12 pontos. Cléber, pode ser figuras que quiser? Pode. Aí eu vou mostrar aqui algumas sugestões, caso você não queira colocar sua criatividade para fora. O ideal é que eu indico que vocês usem a criatividade. Eu vou botar aí algumas imagens, quem quiser vai depois tirar um print aí, simplesmente como sugestões para quem não quer ficar tendo criatividade, não quer ficar pensando muito, quer só fazer o basicão lá. Então, para quem quiser fazer só o basicão, então vão algumas sugestões. Então, por exemplo, a atividade 6 poderia ser essa setinha com centro de simetria aí. Essa é uma sugestão. Quem não quiser estar criando coisas aí, que eu acho o ideal é que você crie, tá? Que vocês inventem as figurinhas aí. Mas para quem não quiser, essa atividade número 6 poderia ser uma setinha. Vejam aí que o centro de simetria também ele é num lugar qualquer, tá? 6. Uma sugestão da atividade 7 poderia ser tipo um peixinho aí, tá certo? Então tem aí um peixinho. Essa seria a atividade número 7. Uma sugestão. Mas como eu disse, vocês podem e devem, né, criar aí uma imagem com no mínimo 6, uma com no mínimo 7, uma com no mínimo 12 pontos, tá? Essa seria uma sugestão da atividade 7. Uma sugestão da atividade 8 poderia ser essa daí. Essa é uma figurinha que tem 12 pontos, como vocês estão vendo, tá? São 12 pontinhos que vocês têm aí para fazer. Então, é uma construção com 12 pontos. Vocês podem fazer ela. Para quem não está com criatividade, usar essa.
Agora, vê só. Tem a 6, tem a 7 e tem a 8. Frio. 6, 7 e 8. 3 atividades. Agora, se você quiser fazer uma só, com pelo menos 40 pontos, você não precisa fazer as 3, faz uma só. Agora faz desse jeito que eu vou mostrar aí para vocês na próxima telinha. Você coloca como, se for fazer separado como eu mostrei, faz atividade 6, simetria central, TIS. Outra página, atividade 7, simetria central, TIS. Atividade 8, simetria central, TIS. Mas se quiser fazer uma com 40 pontos ou mais, já mostrei o exemplo do peixinho, fez lá uma figura curva, pontilhou todinho, foi fazendo ponto por ponto, é uma sugestão. Outra sugestão que eu pensei agora, por exemplo, foi fazer o meu nome, por exemplo. Se eu fosse fazer o meu nome, como vocês estão vendo aí, olha só, eu coloquei uma atividade, mas eu enumero, atividade 6, 7 e 8. Então, se eu quiser fazer uma figura com mais de 40 pontos, essa aqui, no caso, o meu nome aí, desse jeito, tem 65 pontos. Tem 65. Tá? Deveria fazer um ponto de cada vez. TIS. Aí fazendo um ponto de cada vez, tá? Esse meu tem 65 pontos, 65. No final, você encontraria de cabeça para baixo, né? Meu nome ia ficar aqui de cabeça para baixo. Escrever de cabeça para baixo não é bom não, mas só para você entender. Ficaria mais ou menos por aqui, né? Iria ficar algo de cabeça para baixo. Obviamente, com um jeitinho que eu coloquei lá, né? Tudo bonitinho, mas ficaria mais ou menos desse jeito. Então, se você for querer fazer uma só construção, coloque no título atividade 6, 7 e 8. Escreva 6, 7 e 8, tá? Mas essa é uma outra sugestão, de 65 pontos. Você poderia fazer o que você quisesse. Coloquei aí o meu nome, que deu 65 pontos em letras garrafais. Você poderia fazer um peixinho. Teve um estudante em 2020, ano passado, que fez um arretado, foi com peças de xadrez. Ele pegou uma peça de xadrez, acho que foi um rei, não sei, uma dama, e fez lá com 60, 70 pontos, e fez o simétrico. Então, se fosse eu fosse estudante da minha disciplina, tivesse que fazer, eu ia fazer, por exemplo, meu nome, como eu mostrei aí para vocês. Porque eu já sei que tem aí mais de 40 pontos, no caso tem exatamente 65, e iria fazer isso daí. Eu iria fazer esse. Ia botar meu nome e ia fazer esses pontos todinhos. Aí vocês criem, gente. Quando eu fiz um gatinho, eu fiz uma raposa, eu fiz o que vocês quiserem fazer, pô. Agora, ou faz 3 separadas com poucos pontos, como eu mostrei aí para vocês, ou vocês podem fazer como eu mostrei aí para vocês, certo? Foi uma sugestão, botar meu nome, ou fazer essas daqui, né? 8, 7, 6, uma setinha, um peixinho e uma coisinha desse jeito. Ou faz isso daqui. Você escolhe como é o melhor para vocês. Vocês me entenderam? Então, são 3 atividades, 6, 7 e 8. Ou, se quiser fazer uma só, coloca no título, 6, 7 e 8. Atividade 6, 7 e 8. Mas teria que ter pelo menos aí uns 40 pontos, tá? Pelo menos uns 40 pontos. Deixa eu fazer logo aqui a chamada, porque aí vocês vão vendo as dúvidas que vocês vão tendo para a gente poder esclarecer, tá? Só vou chamar quem eu não estou vendo, tá? Quem eu não estou chamando já se sinta presente. Andresa Luana, não estou vendo. Beatriz Dornelas, também não estou vendo. Só vou chamar quem eu não estou vendo. Edson Patrício, não estou vendo. Aí, obviamente, você fala se você tiver, tá? Deixa eu ver, peraí. Tem 3 Evertons aqui. Everton Alves não está. Everton Felipe não está. Fabrício não.
João Vitor, não. José Luciano, tá aí. José Luciano, não. Camila Rayane, não. Leonora, não. Luan, não. Lucas, não. Luiz Fernando, não. Malu, não. Natan, não. Rosael, tu tem que se ligar no negócio das faltas, isso para preencher lá. Rosael e todo mundo que faltou, preencher o forms, tá? Se liga de preencher o forms fazendo o resumo da aula para justificar as faltas. Beleza? Esquece disso não. Fazer o forms lá. Taiwane, não. Thaís, não. Tiago, não. Vinícius, não. William, não. Vladimir estava aqui, não foi? E caiu, não foi? Vladimir estava e caiu. Isso, Gustavo, boa. Passa aí as informações para Rosael ficar ligado. Tá no canal, tem tudinho. Se puder, coloca aí. Deixa eu só ver se o que acadêmico de vocês está incompleto alguma coisa. Tem a primeira aula, né, que eu não tinha no dia 15 de setembro, que foi aquela apresentação. Só vou colocar falta e não apareceu nenhuma vez. As faltas eu vou dar baixa no final do mês, tá? No final do mês eu vou dar baixa. Só apresentação do curso de computação gráfica. Orientação. Bom, vamos lá para as dúvidas aí, gente. Se tiver dúvida, me pergunta. Vejam, as datas. O normal é que cada atividade a gente dê um prazo de uma semana. Esse é o normal. Mas como está nesse comecinho, eu consigo dar esse prazo maior para vocês, tá certo? Só que eu preciso fechar o sistema. Se eu colocar uma data limite lá, vai fechar. Então, estava tentando ver aqui para combinar com vocês um horário bem direitinho para a gente fazer. Então, vamos fazer o seguinte, eu estava pensando em mais uma semana para deixar em dia até a atividade dessa semana, certo? E, obrigado, Gustavo. Aí, vê só, eu vou fazer o seguinte, 10 dias, 9 dias, iria para o dia 22, que é uma sexta. Só que eu vou fazer o seguinte com vocês, se vocês acharem bom. Eu preciso fechar isso. Estava pensando até a quarta, até a sexta. Atividade 5. Não, atividade 5 é a de divisão de um segmento em partes iguais. Atividade 5 é para dividir um segmento em 9 partes. É aquela que a gente faz uma reta, traça uma linha auxiliar, marca 9 pontos, puxa o último, traça as paralelas, faz os pontos. Essa é a 5, tá? Então, vejam, a gente já está na atividade 8. Para a semana já vai até a 11. Então, se acumular, desde o começo isso, se acumular fica ruim. Então, ó,
essa atividade 8, da 1 a 8, só para lembrar todas elas, A1, construção de paralelas, A2, perpendiculares, A3, medir atriz e ponto médio, A4, bissetriz de um ângulo, a quinta, divisão de um segmento em partes iguais, a sexta, a sétima e a oitava é de hoje, de simetria central. Pode ser resumido em uma só se você tiver os 40 pontos. Quarenta ou mais pontos. Yara, 40 ou mais pontos. Ó, bota para lá, por favor. Certo? Então, essas atividades, a gente... Vamos botar o limite, fazer o seguinte, em vez de botar dia 20 ou 22, seria o prazo que eu estava pensando. No começo eu pensei dia 22, que completaria exatamente um mês da nossa primeira encontro. Show, Gustavo. Obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. Isso aí. Então, vou fazer uma data para ninguém reclamar mais. Eu vou dar ainda o próximo final de semana. Esse final de semana e o próximo final de semana. Vou botar uma data limite. Eu vou fechar o sistema no dia 25, tá? Vou botar a data de entrega dia 25. E aí já é mais do que o tempo necessário. E aí dá tempo ainda, quem não conseguiu ainda material, tem mais 12 dias para eu fechar essa atividade 8. Mais 12 dias. 25 de outubro, eu vou fechar essa atividade 8. Aí, a atividade para a semana do dia 20, eu vou fechar no dia 27. E aí vai começar a ser uma semana. Não, mesma atividade não. A 1 e a 2... é lá no Clécio, a 1 e a 2, bota na semana 3. A 3, 4 e 5, na semana 4. A 6, 7 e 8, na semana 5. Lá no Clécio está bem explicadozinho. Atividade 1 e 2, anexa na semana 3. 3, 4, 5, anexa na semana 4. 6, 7 e 8, anexa na semana 5. Se anexar fora da semana, fica muito difícil de eu encontrar, não consigo. Então, anexa na semana certa. Certo? Era essa a tua pergunta, Gilene, ou seria todas dessa semana? Me digam aí se vocês têm alguma dúvida, qualquer coisa. O Google Forms, o Forms lá, é isso? É só para quem faltou, certo? Apesar de eu atribuir para todo mundo, só preenche o formulário se você faltou. E é único e exclusivamente para retirar a falta. Tá? O que é nota são essas. Então, combinado essa atividade 8 com a data limite de 25 de outubro. Joia? Beleza? Alguma pergunta, galerinha, mais? Alguma dúvida? Então, se não tem mais dúvida, a ideia da semana é essa, certo? Professor. Oi. Repete, por favor, quais são as atividades da semana 3, por favor. Semana 3 é a 1 e a 2. Gustavo colocou tudinho aí, ó. Semana 3 é 1 e 2, paralelas e perpendiculares. Semana 4 é a 3, 4 e 5, mediatriz, bissetriz e divisão. E 6, 7 e 8 é na semana 5. E lá no Classroom também está bem explicadozinho lá. Lá está bem organizado direitinho. Beleza? E quem já quiser terminar e já ir fazendo, porque a aula demora um pouquinho para baixar e botar no YouTube, a aula do pessoal da manhã eu já coloquei no YouTube, que é a mesma construção. Então, quem quiser já terminar essa aula agora e já ir fazendo, quiser ir para o YouTube, já postei agora na hora do almoço a aula da manhã. Então, se quiser, só dá uma sacadinha lá. Beleza? Para enviar e tirar foto da atividade e anexar. Exatamente, Raul. Exatamente. Tira foto, bota lá em PDF. De preferência em PDF. É o mais leve e mais prático de fazer. Botar em outro formato, às vezes, fica muito pesado para vocês. Ok? Eu vou parar de gravar aqui. E é isso, galerinha. Muito obrigado.